Nesse vídeo você vai aprender o que é um bear trap, um bull trap e como tirar vantagem disso. Fala galera, Tio Maurício na área. Você provavelmente já ouviu falar desses termos bear trap e bull trap, senão você ouviu eles apenas como trap. Mas como faz pra gente tirar vantagem disso e reconhecer isso também? Vamos lá. Bear trap é armadilha para o vendedor. O que acontece é, o preço começa a cair, passa por um nível importante e aí de repente ele começa a voltar tudo. Todos os vendedores caíram numa armadilha. E o bull trap é o oposto. Só que tem um porém, existem lugares onde isso acontece que é importante de você entender, porque nem tudo é um bull trap e um bear trap. Então eu vou mostrar para vocês um que tá claro, nítido, porque acabou de acontecer, então eu vou mostrar como é que ele é, e depois a gente vai ver outras formas como ele aparece, beleza? Então vamos lá. Bom, o primeiro que está claro aqui é o seguinte, eu estou aqui no gráfico do Bitcoin, esse aqui é o gráfico diário, eu não estou colocando o nomezinho no fundo propositalmente, tá? O que a gente vê aqui? O que desse período aqui, o que para você parece o tipo de armadilha? Uma coisa que fizeram para prejudicar os vendedores ou os compradores? Bom, para mim tá ridiculamente nítido que o candle aqui desse dia anterior aqui foi um bear trap maravilhoso, lindo, de livro especial que você não pode nunca deixar passar, tá? E como que você caracteriza isso? Porque, Maurício, mas depois que passou é fácil, que você vê esse pavio aqui e esse corpo aqui pequenininho falando que dá para poder comprar é maravilhoso. Mas e na hora que isso aí está acontecendo? Pois é, eu quero te dizer uma coisa. Isso daqui não é para comprar, tá? Se você comprar isso daqui, você merece 2 tapas na cara. O que você precisa prestar atenção? O bear trap e o bull trap, eles vão acontecer em pontos que são importantes. Onde são esses pontos importantes? São pontos ridiculamente óbvios, onde você vai encontrar um monte de stop de um monte de gente que não tem experiência, ok? Então, como que é essa zona, por exemplo? Olha, observa aqui o fundo desse candlezinho vermelho aqui. Você concorda comigo que absolutamente todo mundo que comprou depois desse dia aqui olhou para cá e falou: esse daqui é o lugar mais seguro para eu colocar o meu stop, porque se o preço passar dali vai derreter e vai passar direto, principalmente depois desse precipício que a gente está vendo se formar aqui, né? Então, quando você olha isso daqui, você tem que ficar desconfiado. Sempre, sempre que o mercado te der um sinal de algo absurdamente nítido que todo mundo está vendo, coloca o bumbum na parede, toma cuidado, porque tem algo muito errado. O mercado não é fácil, nunca foi, nunca vai ser. Você fica melhor nele, mas ele nunca vai ser fácil, tá? Então, se algo está parecendo muito fácil, provavelmente não vai ser, ok? Então vai dar alguma coisa de errado. Então, como que a gente operaria, por exemplo, esse bear trap que aconteceu aqui? Bom, eu vou estender essa linha aqui um pouco mais para frente. Legal. E o que a gente tem que prestar atenção? Se eu acredito que abaixo dessa linha eu vou ter um monte de ordem de stop, o que eu preciso fazer? Se eu estiver pensando como alguém que, pô, eu quero comprar uma quantidade maior, mais barato, para depois eu vender um pouco mais caro e me livrar de toda a posição que eu tenho aqui no melhor preço possível. Então eu tenho que chegar onde está o stop de um monte de otário para chegar ali, fazer a minha compra onde eles estão vendendo desesperado e trazer o preço de volta para o nível que me interessa para eu ir vendendo ele aos poucos, beleza? Então é isso daqui. Tem uma frase que é maravilhosa, eu já vi o Stormer falar, que é: se eu pago caro num ativo, eu tenho que achar um otário que pague mais caro do que eu já paguei. E nem sempre eu vou encontrar. Então, às vezes, acontece isso na outra ponta também. Para eu vender um ativo, às vezes eu estou vendendo tão mal que eu tenho que achar um otário que esteja disposto a pagar muito, a vender muito mais barato do que eu, e nem sempre eu vou encontrar. Então é isso daqui. E antes que você fale: mas aí ficou fácil de ver porque já aconteceu, eu quero te mostrar o seguinte. A gente tem aqui mais uma zona nítida que, se o preço perder, provavelmente você vai ver ele dar uma puxada de volta para trás, tá? Então já estou falando com antecedência. E aí o que eu estou te ensinando aqui nesse vídeo, você vai poder aproveitar quando aquilo ali acontecer, se der uma configuração bonita para você, tá? Existe uma relação entre time frames, isso é um grande segredo que a gente tem por aqui.
Eu não vou falar, foi mal, mas existe uma relação entre time frames. Tô brincando, eu vou falar assim. Quando você está no gráfico diário, você precisa prestar atenção no que está acontecendo no 15 minutos. Precisa prestar muita atenção no que está acontecendo no 15 minutos. Porque o 15 minutos do gráfico diário normalmente vai te dar uma marcação nítida de fundo e topo daquele dia. Então, se eu colocar aqui num gráfico de 15 minutos, o que a gente percebe? Nesse dia, olha como é que veio isso aqui acontecendo. Nesse dia, a gente teve um sell-off, então entrou venda, venda pesada, pullback, aí vem a primeira armadilha. Pum! Todo mundo entrou vendendo aqui, porque foi o primeiro sinal que deu. E aí o preço volta. Onde que ficam os stops? Pensa bem, o stop do otário fica onde? Aqui em cima, certo? Esse daqui é o stop do otário. Eu não tô te ofendendo, tá? Às vezes a gente tem que colocar o stop do otário. Eu tomo esse stop aqui várias vezes, mas eu aceito. Então, às vezes, você tem que tomar o stop do otário. Então, isso daqui é a primeira armadilha. O preço vem, pega a sua ordem e volta. E aí ele te estopa. E aí, depois que ele te estopa, você já tomou a armadilha. E aí, o que essa armadilha faz? Ela reverte. Quando uma armadilha reverte o movimento, você encontra um movimento mais forte na direção daquela reversão. Então, entende o seguinte: se eu tenho um candle aqui, tá? E aí ele veio, chegou aqui nesse nível. Às vezes ele vai fechar aqui embaixo, vai parecer que rompeu de fato. Às vezes ele vai entrar aqui embaixo e vai voltar a subir. Quando isso daqui acontecer, o que você vai ver aparecendo aqui é um pavio, tá? E na sequência, normalmente, a gente vai ter alguns candles pequenos, que são candles de indecisão, e esse fundo aqui vai estar muito nítido, que um monte de gente colocou ordem de venda aqui também. Só que a gente já rompeu, já voltou, já está esticado, já saiu de um ponto muito longo. E isso é que é importante. Quando o preço sai de uma zona muito longa, direto para romper um suporte importante, ou uma resistência importante, ou uma linha de tendência importante, ele normalmente vai falhar. Lembra da frasezinha pronta? 80% dos rompimentos falham? Então, é isso daqui que você tem que esperar acontecer, tá? E aí depois desse pequeno candle aqui, a gente normalmente começa a ver um pequeno zigue-zague, e aí ele vem, perde o fundo de novo daqui para tentar voltar a subir. Isso daqui é o mais normal, mais clássico de acontecer. Onde que a gente entra operando isso? Essa é a parte que você devia estar esperando, né? Esse candle aqui, independente de qual ele seja, ele pode ser pequenininho, ele pode ser um doji, ele pode ser um candle assim, né? Que agora ele está preenchido aqui porque ele é de alta. E onde que a gente opera isso? Você opera no rompimento dessa máxima e coloca o stop, no rompimento da máxima e coloca o stop abaixo da mínima. E como que é o alvo disso? Isso daqui é o alvo de trap. Normalmente o alvo do trap é 2 vezes o risco. Só que aí tem um segredo. 2 vezes o risco, às vezes, é demais, tá? Então, o que acontece? Você vai ter que observar a amplitude do candle que você está entrando. Eu vou deixar um link aqui em cima, eu explicando sobre True Range. Tem 2 vídeos aqui no canal, eu vou deixar aqui em cima o mais recente, é só você clicar aí. E também tem um vídeo mais antigo, você pode dar uma procurada lá. Se você está vendo que o candle que você está entrando, ele é maior do que a média dos candles anteriores, você precisa colocar um alvo um pouco menor. E às vezes o alvo um pouco menor, ele vai ser um alvo de 1 para 1, até porque você tem que entender que você está operando contra a tendência, depois de um movimento muito forte, então 1 para 1 é extremamente aceitável, e se alguém te falar, não, mas você tem que colocar um alvo muito maior, você fala assim, é contra a tendência, alvo grande é a favor da tendência, contra a tendência é alvo pequeno, reversão de tendência é alvo grande, então anota isso aí, tá? Faz uma tatuagem se precisar. Reversão de tendência é alvo grande, na direção da tendência é alvo grande, contra a tendência é alvo pequeno, 1 para 1, 1 para 1,5 no máximo, tá? Mas o trap, ele pode percorrer até 2 vezes o caminho dessa barra de entrada. Então, é importante que você fique ligado nisso. Vamos dar uma olhada aqui em como isso aqui aconteceu. Olha só. A gente vem aqui e aí vamos fazer a análise do otário de novo, tá? Esse candle veio, rompeu,
perdeu o fundo, voltou a subir, e aí você já estava ligado que isso daqui era um suporte importante. Você vai vender aqui na cara do suporte? Não, você não, mas o otário vai. Entende o seguinte, teve alguém que estava disposto a vender abaixo dessa mínima, e por isso nós tivemos esse candle rompendo abaixo dessa mínima e voltando, tá? Então, se a gente fosse fazer essa entrada aqui, como que funciona? Olha só. Rompimento dessa máxima, se rompeu, eu quero 2 vezes o meu risco. Não rompeu. Isso aqui é de 1 a 2 vezes o risco. Acima dessa máxima aqui, esse candle rompeu? Não. Eu vou colocar acima dessa máxima aqui. Esse daqui é um candle pequeno. Sendo um candle pequeno, vale a pena eu colocar 1 para 1? Não, vale a pena colocar 2 para 1, porque ele é um candle pequeno. Provavelmente ele vai andar mais do que uma vez esse candle para cima. E aí você já tem o seu stop bem posicionado, você é um trader técnico e você sabe que ele provavelmente vai andar 2 vezes o risco. É que eu nem sei se chegou a andar. Bom, andou, tá? Então aqui tem a comprovação de que andou. Aqui ele chegou a tocar, né? Deu só um toquezinho e voltou, por isso que eu não quis usar. Mas aqui a gente tem a comprovação de que ele andou. E a partir daqui, o que a gente está vendo? Um pivô de alta. E aí eu quero deixar claro uma coisa para você também. Às vezes esse pivô de alta é mais um trade do otário. E aí, por quê? Porque o cara ele vai comprar o rompimento desse pivô. Opa, peraí. Ele vai comprar o rompimento desse pivô. E se ele comprar o rompimento desse pivô, onde que ele vai botar o stop? Concorda comigo que o stop correto seria abaixo do fundo desse ponto aqui, certo? É o correto. Só que é muito longo, não dá para botar esse stop. Então, o mínimo seria aqui, certo? Porém, a maioria das pessoas colocaria o seu stop aqui, porque está com medo. E aí, o que acontece muitas vezes, aqui a gente sabe que não aconteceu porque ele voltou tudo, você já viu o gráfico diário. O que acontece muitas vezes é que ele faz isso daqui, na sequência, ele faz esse desenho aqui, ó, faz esse candle aqui, que é esse candle branco, tá vendo? Ele faz esse candle aqui, e aí na sequência ele volta e larga um pavio aqui em cima, com um outro candle aqui, que normalmente é um engolfo, tá? Deixa eu desenhar aqui. Normalmente esse candle aqui é um engolfo. E quando isso acontece, o preço volta a cair novamente, e aí vai pegar esse monte de stop para tentar continuar a sua queda, ok? Então é importante que você preste atenção nisso. Esse rompimento de máxima aqui desse pivô eu jamais compraria, porque eu estaria pensando que esse daqui é o trade do otário, beleza? Então não faria isso aqui, mas é importante que você entenda e comece a pegar esse macete. E aí, por que você não pode olhar isso através do gráfico diário para comprar? Ah, Maurício, ele voltou tudo, então ele rejeitou a queda e agora ele quer subir com força. Não. Ele rejeitou tudo, ele não quis fazer a queda e ele subiu com força. Não significa que o movimento vai continuar. Tanto que ele sobe, sobe e começa a derreter de novo. Hoje, dia de queda. Claro, dia de queda. Estamos chegando novamente no suporte aqui dos 19 mil, tá? Então, como que a gente pode esperar que isso aconteça? Digamos que a gente veja uma possibilidade de trap aqui. Seria um candle, idealmente, que ele viesse aqui, rompe, volta. Nesse rompimento, ele normalmente vai deixar um pavio ou vai fazer um engolfo, acontece também, ele deixa um pavio ou faz um engolfo. Na sequência, temos um pequeno candle aqui. Aqui no canal, no Guia de Setup, tem um sistema de trap que o Stormer usa, que ele diz que no time frame que você estiver observando, esse candle aqui que rompeu e voltou, ele precisa ser rompido no candle seguinte. Então, se isso daqui acontecer, ele faria isso daqui e iria romper esse candle. Qual é o seu ponto de entrada? É esse próprio candle aqui. Então você colocaria o seu alvo da mínima do candle para a máxima do candle com alvo de 2 vezes o seu risco, lá em cima. Maurício, mas isso é improvável. Entende o seguinte, nós estamos fazendo uma análise de um suporte de um gráfico semanal. Deixa eu apagar aqui.
Estamos fazendo análise do suporte de um gráfico semanal que está super claro no gráfico diário e estamos operando ele em um gráfico de 15 minutos. Então, é muito possível que a gente venha tentar subir para armar um topo aqui, nessa forma aqui, subir para armar um topo, voltar a cair, tentar falhar a alta e voltar seu movimento de baixa de novo, tá? Maurício, você acredita que esse trap aí, nesse ponto que você desenhou, vai acontecer? Não acredito não, cara. Sinceramente, não acredito não. Mas aqui no fundo, beleza? Agora você já sabe que você tem no fundo, aqui, vamos colocar aqui, no fundo desse ponto aqui, em 17.600, basicamente 17.600, a gente tem mais uma boa possibilidade do mercado perder esse nível e fazer uma grande puxada, e seria muito interessante capturar esse movimento, tá? Só para ficar claro, não é só em suporte ou resistência. Às vezes você vai ver isso acontecendo em uma linha de tendência também. Eu não preparei nenhum exemplo aqui em linha de tendência, mas não é muito difícil de encontrar. Se a gente traçar uma linha de tendência aqui, por exemplo, dessa mínima para essa mínima e estender para o futuro, observa o que aconteceu aqui. O gráfico veio, perdeu o seu fundo nessa linha, no candle imediatamente seguinte ele rompe. Tá? Então isso daqui é o trap que o Stormer fala nos vídeos dele, que tem aqui no guia de setup. E eu também considero esse candle aqui, até por ele ser pequeno, como uma boa oportunidade de 2 para 1. Esse daqui também 2 para 1. Maurício, mas você não falou que contra a tendência o ideal seria fazer 1 para 1, 1 para 1,5 no máximo? Mas isso daqui não é contra a tendência. A tendência é de alta. Observa que as médias estão inclusive apontando para cima ainda. Tá? Então a gente está pegando uma oportunidade muito boa com uma chance muito grande de pegar um movimento de 2 vezes o risco. Beleza? Eu espero muito que você tenha gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, tem bastante coisa aí para você. Ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado e vejo você no próximo vídeo.